Fim da janela de transferência. Sim, terminou ontem a janela de transferência da Inglaterra e o Liverpool tem algumas coisas a ver no seu elenco, né? O Liverpool pode observar agora como está o elenco, o que ele promete tanto aí para essa janela de verão e o que ele deveria ter feito nessa janela de inverno. Vamos dar uma olhada nesse elenco do Liverpool e ver no que consiste peças que realmente fazem diferença, que realmente estão disponíveis e o que a gente poderia ser se fôssemos um time mais sério em questão de contratações e também em questão de tratamento dos nossos lesionados. Vem comigo! Salve caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez nesse canal que cresce a cada dia mais. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui comigo, vocês são parte importantíssima desse processo e é esse espaço que a gente tem aqui para conversar juntos, para falar sobre Liverpool, para falar sobre futebol europeu, futebol como um todo, né? Nas nossas lives a gente fala sobre tanta coisa. E quero pedir para você que ainda não faz parte da nossa família, do nosso grupo aqui de caminhantes, vai aqui embaixo, se inscreve no canal já e deixa o seu like e ativa o sininho, isso é a ajuda que você faz de graça e pra gente faz uma diferença absurda. Então é isso que a gente te pede para fazer a cada vídeo. É uma chatice, eu sei, ficar ouvindo toda hora. Talvez você até pulou essa parte, né? Mas enfim, é a ajuda que você dá de graça e a ajuda pra gente é enorme. Não se esqueça disso, tá bom? Então deixa o like aí. Deixa o like. Enfim, vamos falar de Liverpool, vamos falar de elenco 2022-2023. Só resta metade da temporada agora. Acabou a janela de inverno. Hoje é dia 1º. Inclusive você pode estar esperando, né? Quem é mais antigo aqui talvez estava esperando o vídeo da tabela do mês. Sim, o vídeo da tabela do mês sai amanhã, tá? Porque não tem jogo tão pertinho assim. Então, apesar da nossa tradição do primeiro dia do mês sempre ter uma análise da tabela do mês, acho que a questão da janela de transferências pede uma urgência maior. E vamos falar hoje sobre elenco e amanhã falando sobre tabela. Elenco do Liverpool. Muito se fala, né? Sobre o que o Liverpool precisava, sobre as peças que o Liverpool tem. E a frase do Klopp, né, que a gente até repercutiu na live, trouxe ontem como corte. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui em cima, nos cards para você. Um vídeo, um corte da live que a gente fez quando a gente observa a frase do Klopp dizendo que está tudo bem com o elenco que temos. E aí a gente para pensar e por vezes a gente se perde em algumas situações. A primeira delas, a raiva de ouvir uma coisa dessa sendo dita. A segunda delas, observância dos nossos rivais. Nós temos aí um Arsenal que está lá no topo da liga, fazendo a sua parte, brigando e talvez sendo o principal candidato já agora ao título da Premier League, se reforçando no seu meio campo. Nós temos o Chelsea comprando, como aquela pessoa rica que vai no shopping pode comprar o que quiser, porque o Chelsea gastou mais de 700 milhões de euros somente nessa janela de transferência, né? Nessa temporada, desde a janela de transferências de verão e essa de inverno. Obviamente, aqui não tem nenhum bobo, a gente sabe que tem muita coisa diluída por vários anos. Isso pode ser uma grande sacada do Chelsea ou pode ser um grande tiro no pé, afinal isso compromete dinheiro e capital para vários anos seguidos, mas eles estão apostando em montar uma geração a partir dessas contratações que fizeram agora. Não vou ficar aqui esmiuçando mais do que isso, porque ainda tem aquela desconfiança daquele fair play financeiro de fachada que nunca existiu, mas que funciona só para alguns. Aliás, para quem funciona? Não sei. Mas para outros definitivamente não funciona, não é mesmo? Manchester City e Chelsea. Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre o Liverpool, porque a gente olha para essas coisas, como eu disse, raiva, observância dos adversários que se reforçam cada vez mais. Também tem a questão das lesões, a gente olha e fala assim, não, mas nosso elenco é bom, só basta a gente pegar e voltar os lesionados, e por isso, se a gente fizer isso, a gente volta a ter um time forte. Será que voltamos a ter um time forte mesmo? Porque o que a gente se propõe a fazer aqui hoje não é só uma análise de quem está no elenco do Liverpool, qual é o elenco do Liverpool, é uma análise de quem deveria estar ou não no elenco do Liverpool. Porque nós temos, vocês vão até se espantar, talvez, em algum momento, porque tem determinados, eu fiz uma anotação, por isso que eu estou colocando na mão aqui. Eu fiz uma anotação aqui e a gente tem determinados setores que tem muita peça. Tem muita peça. Muita peça. Vocês vão se espantar com o setor o qual nós temos mais peças no elenco. Sim, talvez você já até sabe qual é. Sim, também é o que a gente mais tem carência. É paradoxal, né? Mas é isso que a gente quer fazer nesse vídeo. Analisar se as peças que temos realmente são peças que valem a pena ter.
ou são peças que estão ocupando o lugar? A gente já falou isso várias vezes sobre as lives, mas sempre diluído, eu quis resumir tudo num vídeo e hoje a gente vai fazer isso aqui. Vamos começar? Vamos começar sem mais papos, eu acho que você já deixou o like. A gente começa hoje pelos goleiros. Goleiros, acho que talvez é o lugar onde está mais tranquilo, talvez, né? A gente tem aí Alisson Becker, tem Kelleher e tem o Adrian San Miguel, o espanhol. O espanhol a gente sabe que ele tá ali para ser terceiro goleiro, então com essa configuração, sabendo que o Alisson tá ali, sabendo que o Kelleher tá ali, eu entendo a existência de um Adrian no elenco, porque ele tá ali para ser esse cara, o segundo goleiro. Quando ele era o terceiro goleiro, quando ele era o segundo goleiro e entrava, atuava mais diretamente, tanto que atuou numa quartas de final, nas oitavas de final de Champions League e afundou naquele jogo contra o Atlético de Madrid, não fazia tanto sentido. Tínhamos que ter um segundo goleiro melhor. O Kelleher naquela época estava muito verde ainda, né? Amadureceu e já está disposto e disponível. E nós temos nesse setor aqui um pequeno problema que pode, uma pequena preocupação que pode virar um grande problema. Kelleher parece demonstrar insatisfação com o tempo de jogo dele, quer jogar mais. E aí a gente fica numa sinuca de bico. Alguém, quero que você deixe nos comentários, alguém tiraria mais o Alisson de jogo para colocar o Kelleher para jogar? Lembrando que o Alisson tem um contrato muito longo até 2027, já fechado. Eu não sei, o Alisson é um cara que rende demais e nos salvou muitas vezes. Acho que teria que ter um jogo de cintura com o Kelleher, talvez um investimento, mostrar para ele um investimento maior nas Copas, para mostrar que, olha, vai ter Copa para você jogar e você vai jogar as Copas e fique tranquilo. Ou talvez até mesmo uma negociação com o Kelleher no seguinte sentido: semana de Champions League, nós vamos pegar ali ou o jogo anterior ou o jogo posterior e você vai jogar. Alguma coisa assim o Klopp poderia fazer para colocar o Kelleher motivado para a semana de Champions League. Na temporada que vem já não vai jogar, então, né? Mas enfim, alguma coisa desse tipo para o Kelleher ficar um pouco mais motivado e disposto a integrar esse elenco, porque é importantíssimo termos um cara com um contrato que não é tão caro. O Kelleher não ganha tão bem assim, não é um dos maiores salários, talvez até isso poderia melhorar também, né? E também manter esse cara motivado, mas um cara apto para jogar, porque é isso que a gente tem na posição de goleiro hoje, caras aptos para jogar, tanto o Alisson quanto o Kelleher, e o Adrian tá ali para fazer aquele terceiro goleiro, para incentivar, para ser ali uma peça para uma emergência absurda das absurdas, mas que raramente acontece. E saindo o Adrian, como deve sair na janela do verão, vem o Pitaluga provavelmente para ser esse terceiro goleiro. Tem o Davis ali também, que de vez em quando aparece nas Copas, mas acho que o Pitaluga está na frente do Davis. Passamos para a lateral direita. Lateral direita nós temos aí algumas aparições interessantes, engraçadinhas nos nossos gráficos. Nós temos ali, primeiramente, vamos falar de quem está disponível, né? Está disponível o Arnold para ser o nosso lateral direito. É quem está apto, é quem eu considero o cara apto para ser o nosso lateral direito. Vocês estão vendo que as imagens de Ramsey e Gomes estão mais apagadinhas, um vermelho mais escuro. Por quê? Eu coloquei assim, fiz uma forma de identificar. Esse vermelho mais escuro é aqueles que são reservas, deveriam ser reservas. O Ramsey tá ali, é um cara que é uma boa imagem de um reserva, um cara que se posiciona muito bem como reserva, mas a crítica aqui fica com o fato do Klopp não utilizá-lo jamais. Não utiliza jamais. O Ramsey tá ali, não aparece, deu entrevista falando que voltou da lesão, depois se machucou de novo e agora tá querendo o seu lugar, não sei o que. O fato é que o Ramsey deve ter qualquer tipo de oportunidade somente na próxima temporada. Eu não acredito no Ramsey aparecendo. Talvez após o jogo da Champions League, após uma possível eliminação na Champions League, onde realmente tudo tiver ido por água abaixo, ele comece a receber algumas oportunidades até para testá-lo, né, e ver do que é feito Calvin Ramsey, o escocês de muito novo, que chegou para ser o reserva do Arnold. O outro nosso amigo ali, que está de cabeça para baixo, você já deve ter reconhecido, é o Joe Gomes. Além de ser reserva, quem está de cabeça para baixo nesse gráfico é quem não é digno de estar no Liverpool. Então aqui nós temos o Joe Gomes ali, listado como lateral direito, possível lateral direito? Temos. Ele é digno de estar no Liverpool? Não. Ele tem contrato longo? Gigante, até 2027 também, assim como o Alisson. Mas não vou considerar ele como um cara apto para estar no Liverpool, mas ainda assim a lateral direita é uma posição que deveria ser confortável para o Liverpool, porque temos um lateral, temos um reserva, todo mundo ali apto para jogar, o elenco está, de uma certa forma, bem coberto. E esse cara outro ali, você sabe quem é, né? Mas é o nosso Coringa, ele tá ali, deixa ele quieto ali. Sem quem não souber, no final do vídeo eu vou falar quem é esse cara, mas eu acho que você sabe, né? Na lateral esquerda nós temos uma ótima situação.
Nós temos o Robertson, que é uma alma desse time, começou a receber a faixa de capitão devido à ausência de vários e com isso é um cara indispensável. Mas o Tsimikas nem recebe aquela coloração ali de reserva, porque ele entra digno de ser titular também. Corresponde, já correspondeu sendo mais ofensivo, já correspondeu sendo mais defensivo. Então o Tsimikas é um cara que talvez o único posicionamento ali, ele e o Kelleher também, né, que demonstra essa possibilidade de substituir quase que à altura o que seria o chamado titular no time do Liverpool. Temos ali também o nosso Coringa? Temos ali também, mas nas laterais, incrivelmente, parece que estamos bem, ou deveríamos estar bem. Tá certo que o Arnold tem uma coisinha de fase, não sei o que, mas deveríamos estar bem. Agora nós vamos para um dos setores mais tristes do nosso time. Defesa. Na defesa hoje, meus amigos, nós só temos, ao meu ver, uma peça apta para jogar. Uma, que é Joel Matip. E mesmo assim, vocês estão vendo aqui, ele tá enrolado no plástico bolha. Porque se esse cara machuca fácil, e se esse cara machucar, nós estamos literalmente na merda. Sim, você não tá sabendo ainda, eu não falei nada aqui no canal, se você só acompanha o canal, não acompanha o Twitter, Konaté está machucado por pelo menos 2 semanas. A gente sabe que no Liverpool 2 semanas significam 2 meses ou mais. Teve uma lesão no tendão, alguma coisa ali de muscular ali, mas algumas pessoas falaram tendão, algumas pessoas falaram muscular, e o fato é que ele está fora por 2 semanas pelo menos, e junto com o Van Dijk, que já está fora há não sei quanto tempo, parece que foi há 84 anos atrás, como diria aquele meme, e ele não volta jamais, está lesionado também, e Konaté está lesionado também. Para mim, nessa zaga de 6 peças, só temos 3 peças aptas a serem titulares no Liverpool: Virgil van Dijk, Konaté e Joel Matip. Os outros 3 estão disponíveis. Sim, o Rhys Williams foi chamado de volta do empréstimo. Nat Phillips foi dado uma freada ali naquela possibilidade dele sair nessa janela que acabou ontem. Por quê? Porque o Konaté machucou. Então nós temos hoje o Matip, que é de vidro, e 3 caras que não eram para ser nem reservas no Liverpool. Sinceramente, devemos muito, tem aquele sentimento de gratidão com o Rhys Williams e Nat Phillips, mas, pelo amor de Deus, não dá para achar que esses caras deveriam ter nível para estar no elenco do Liverpool. Não deveriam para estar. O Diogo Gomes eu já falei, não preciso repetir. Então, hoje nós teríamos apenas uma peça disponível para ser titular e nenhuma peça nem digna de ser reserva na zaga. Esse é o nosso panorama de hoje no elenco do Liverpool. Se você discorda, coloca aqui embaixo. Se você concorda, coloca aí também se você acha que é isso ou se você não tinha pensado nisso, né? Então, basicamente, nós temos um zagueiro disponível e nenhum reserva. É isso que a gente tem. No meio-campo, eu dividi em 2 partes. Dividi aqui em 2 partes, porque nós temos aqui, nesse primeiro panorama, nós temos ali do lado esquerdo o nosso querido Fábio Carvalho, que veio para ser um cara que poderia fazer a parte do Firmino, que poderia atuar no ataque, poderia atuar no meio campo, não atua em lugar nenhum, não tem corpo hoje para atuar em lugar nenhum, mas ainda considero que ele pode ser um reserva ali no elenco do Liverpool, para entrar em determinados momentos, em Copas, em jogos que já estejam com bastante favoráveis, para não ter nenhuma responsabilidade de resolver quem está vindo do banco e tal. Então imagino o Fábio Carvalho como uma possibilidade ali pelo lado esquerdo, mas ele também está machucado, então ele está indisponível. Do lado direito nós temos Jordan Henderson, e aqui talvez algumas pessoas podem discordar, não sei se uma grande maioria, acho que a grande maioria concorda comigo. Para mim hoje, Jordan Henderson só tem nível para ser reserva do Liverpool. Não dá mais para confiar responsabilidade de titular de um time que quer brigar no topo para o Jordan Henderson. Já passou o auge, já passou aquela entrega que ele poderia dar, ele pode entrar muito bem em determinados momentos. Me lembra muito o Mark Noble no West Ham, não sei se todo mundo acompanha aí. O Mark Noble é um grande capitão do West Ham, muito respeitado e tal, mas o cara ele era típico reserva no final da carreira, entrava em determinados momentos. Inclusive tem uma cena muito até cômica, que ele entra para bater um pênalti contra o Manchester United e perde o pênalti. Sim, fim de carreira total mesmo, e eu acho que o Henderson, até para o bem da imagem dele, deveria se contentar a ser esse cara reserva hoje. Tem um Coringa, que hoje ele é um reserva de luxo e todo mundo já sabe que ele é reserva. O Henderson deveria assumir essa posição do líder que está no banco, que até influencia ali bastante no elenco, nos treinamentos, nas concentrações, etc. Mas é banco. Não dá para ser titular no time do Liverpool, não deveria ser titular no time do Liverpool. Os outros 2 caras, que para mim são os únicos 2 que servem para ser titular no time de hoje, Thiago
e Bajcetic. O Thiago tá ali também enrolado no plástico bolha, porque apesar dessa temporada tá tudo bem e que esse vídeo não zique o Thiago para daqui os próximos dias, o Thiago também é um cara que se machuca muito. Então, enrolado ali no plástico bolha, ele está ao lado do Bajcetic, que vem aparecendo cada vez mais. Mas um asterisco aqui com relação ao Bajcetic, tá? Todo mundo deve se lembrar daquele jogo contra o Manchester City na Carabao Cup, 3-2 que a gente perdeu, que ele teve uma atuação muito ruim. Bajcetic está aparecendo muito bem, vem tendo algumas boas, ótimas apresentações consecutivas, mas é um cara muito jovem e num time muito desestabilizado, num time muito esquisito, ele pode sucumbir em um jogo ou outro, fazendo uma péssima apresentação. É um caso muito específico de um cara que tá mostrando tudo para ser bom, mas a qualquer momento ele pode dar ruim. Mas é parte das duas únicas peças que a gente tem. E a gente tem mais uma outra parte do meio campo. A segunda parte do meio campo é essa aqui, ó. Nós temos ali o nosso Coringa de sempre, você já sabe quem é, não preciso falar. E nós temos Fabinho ao lado do nosso Coringa, que é um cara que hoje pra mim, sim, só como reserva. Não dá pra contar com o Fabinho mais, gente. Depois do que ele fez no último jogo agora, no jogo contra o Brighton, que com poucos minutos de jogo ele faz uma jogada para ser expulso e seria justamente expulso. Não adianta nenhum torcedor de outro time vir falar no Twitter ou mesmo aqui no canal, ajudado pela arbitragem. Sim, nós sabemos, nós falamos isso aqui. Nós falamos no Twitter, ninguém escondeu. O Liverpool poderia ter 3 expulsos no jogo contra o Brighton pela FA Cup. O Konaté, o Robertson e principalmente o Fabinho. E aquilo pra mim, eu vi um negócio no grupo nosso do WhatsApp que eu acho que é triste, mas é a realidade. Eu acho que a Letícia falou alguma coisa do tipo que roubaram o auge do Fabinho. Afinal, são 6 anos sem ter nenhum reserva. 5, 6 anos sem ter nenhum reserva. Então ele joga todos os jogos. O cara tá com 29 anos, deveria estar no auge dele agora. 29 ou 27, não sei. Deveria estar no auge dele agora. Mas ele foi tão sugado nas últimas temporadas, tão sugado, inclusive naquela crise da zaga que nós tivemos em 2020-21, ele foi tão sugado indo pra zaga, tendo que cobrir vários lugares. Durante os jogos ele tem que cobrir vários lugares do campo, porque o fato dele não estar no auge revela muito porque que a gente está tendo problemas, por exemplo, na lateral direita, defensivamente falando. Foi tanto sugado o Fabinho que agora ele já passou o tempo dele, parece. Parece que ele precisa estar na reserva, precisa estar um tempo ali esparecendo a cabeça, seja como for, para que ou ele volte a uma boa fase ou a ter possibilidade de status de titular. Mas a realidade é que hoje ele só pode ser reserva do Liverpool. E os outros 3 aqui não preciso nem falar, né? Nós temos ali o Curtis Jones, aquele que a promessa que nunca foi, né? Que pra mim, sinceramente, eu não tenho mais nenhuma paciência com o Curtis Jones. Pra mim, ele entrar como eu disse no Twitter, Curtis Jones entrando em campo é sepultar qualquer possibilidade de melhora no jogo. Ele simplesmente não melhora em nada o jogo do Liverpool. Do outro lado tem o Keita, que ninguém mais compra ninguém mais compra essa ideia de Keita. Ele só vai afundar mesmo e não tem jeito. Curtis Jones é um problema, é um jovem, então tem contrato por muito tempo. Não sei o que o Liverpool vai fazer. Poderia emprestar para um Bournemouth da vida, alguma coisa assim, porque é isso que ele precisa, estar nesses lugares onde ele vai jogar, não vai receber tanta pressão e quem sabe ele possa virar algo. No Liverpool não dá mais para esperar, esse amadurecimento dele já passou da hora. E menção honrosa ali é o marido da Perry, né, que é o Oxlade-Chamberlain, que não joga mais ou menos desde a temporada 17-18. Depois daquela lesão que a gente lamenta muito, ninguém tem culpa daquilo, é uma fatalidade com relação ao que se vê no futebol, mas ainda assim, nós não podemos ficar esperando para sempre ele voltar a ser aquele cara, ele nunca vai ser. O fato é que aquele cara era um ponto fora na curva, porque o cara do Arsenal, o marido da Perry do Arsenal, era esse cara que tá aí. Então ele nunca foi um cara assim tão maravilhosamente bem. O ponto cômico aqui, que a maior contratação do Liverpool numa janela de inverno sob a era Klopp, foi justamente ele por 35 milhões de euros, vindo do Arsenal em 17. Foi isso. E o nosso Coringa tá ali, vocês já sabem quem é, não preciso ficar falando muito. Vamos pro ataque, o último setor do campo. Nós temos aqui das coisas mais engraçadas, né? Nós temos bastante peças, nós temos bastante opções, nós temos bastante lesão. Nós temos aqui Salah, unanimidade, imagino eu, apesar de estar passando por uma fase. Acredito que ele é um cara que pode ser titular no Liverpool hoje, assim como Darwin Núñez,
deveria ser titular no Liverpool hoje. O problema é que as outras peças que a gente tem não são dignas de ser titular no Liverpool hoje. Pelo menos as outras peças disponíveis, porque nós temos ali o Gakpo, que chegou, e vamos desculpar, tem toda a questão de, tem o tempo para ele se adaptar, tem isso tudo. Eu sei que tem, mas não mostrou hoje que pode ser titular no Liverpool. Pode ser um cara que entra em determinado momento do jogo, principalmente como o Fábio Carvalho, sem tanta responsabilidade de fazer o jogo funcionar, um jogo mais favorável, um 2-0, um 3-0, para que ele possa entrar e sem nenhum peso, nenhum fardo de ter que resolver a partida, fazer alguma coisa por nós. Mas atualmente não mostra que está disponível, que está apto para ser titular. Da mesma forma, o Elliott, que está ali do lado direito, e ali o Elliott é um caso muito curioso também, porque ele pode ser um cara que pode ser titular no Liverpool. O problema é que a posição dele de titular, ela nunca está disponível, que é a do Salah. E colocar o Elliott em outro lugar é afundar a carreira desse menino. O Klopp já fez isso várias vezes e agora a bola da vez é ele do lado esquerdo como ponta. E é inútil. Toda vez que ele aparece é porque ele está puxando para a direita e entrando como um facão para o lado direito, ou bem centralizado, ou sei lá, qualquer coisa mais para o lado direito que ele consegue. Incrivelmente, a perna boa dele é a esquerda. A perna direita praticamente não existe. Apesar que ele fez um gol bem, chute meio mascado, aquela coisa toda, na última partida. Mas, por incrível que pareça, né, um cara que fez 2 gols nos últimos dois jogos que a gente marcou gols foi gol do Elliott. Mas, para mim, ele do lado esquerdo, no meio campo, não dá para ser titular no Liverpool. Inclusive, no meio campo, talvez ele poderia ser emprestado, tá? Mas no ataque ele tem a capacidade de até ser titular, mas fica ali como um bom reserva, deveria entrar mais vezes com o Salah saindo do jogo, principalmente nessa má fase do Salah. O Salah deveria não ser intocável, mas não é isso que o Klopp faz. E sobre os lesionados, nós temos Luiz Dias, nós temos Jota, nós temos Firmino. Algumas pessoas poderiam argumentar que o Firmino deveria sair do time, e o Jota também já está começando a ver isso começar a aparecer para ele. Eu digo o seguinte, nós precisamos de caras mais disponíveis. E disponibilidade é uma habilidade, já diria aqueles que acompanham o futebol americano, né? Não adianta nada você ter o melhor jogador do mundo no time se ele só fica machucado. E aí fica a grande pergunta. Firmino e Jota ficaram mais tempo inaptos por causa de lesões do que aptos? E quando voltam bem? Será que dá para apostar mais neles? Porque eles estão ocupando 2 espaços com 2 salários bons. O Firmino está acabando o contrato agora e parece que quer renovar. E estava jogando bem antes de se machucar. Talvez por causa que queria ir na Copa, não sei. O fato é, se o Liverpool tivesse esses caras jogando o que a gente sabe jogar, nós teríamos um ataque com 7 peças. Menção honrosa para o Ben Doak, que eu não coloquei aqui, porque é muito jovem. Eu acho que ainda não dá para colocar ele como uma possibilidade, assim como não coloquei Bradley na lateral direita, como eu não coloquei o Cometiô na zaga, não coloquei essas opções, mas Ben Doak também está aí como uma possibilidade para o futuro. Mas essas 7 peças aqui deveriam nos dar uma tranquilidade absurda para o ataque, para mover possibilidades, etc e tal. Só que aí a gente não tem DM, né? E aí o que a gente fica? A gente fica na mão de um técnico, que é o Klopp, que tá, além de tudo, fazendo besteira com as peças que tem. Ele pega o Elliott, que é do lado direito, e coloca pro lado esquerdo ou no meio campo. Ele pega o Gakpo, que geralmente é pelo lado direito, que ele jogou na Holanda, na Copa, se destacou. Ou muito pelo lado esquerdo, que ele jogou pelo PSV e também se destacou demais. E coloca no centro, como um cone lá na frente, que não faz merda nenhuma. E também tem o Darwin Núñez. Eu começo a falar umas palavras mais malucas assim, porque começa a dar raiva. E o Darwin Núñez, ele pega e coloca do lado esquerdo do ataque. Simplesmente não dá para entender, porque além de ter poucas peças dentre as disponíveis para ser titular, quase que não tem um time inteiro. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. O Liverpool hoje, ele teria 2 laterais, um zagueiro, 2 meio-campistas e 2 atacantes. Se der para ser o esquema 3-2-2, o Liverpool tem time. Se não der para ser isso, o Liverpool não tem time. Falta ao Liverpool uma peça na zaga, uma peça no meio-campo, uma peça no ataque, para ele conseguir fazer o 4-3-3. E sabe o que acontece disso tudo? De ataque a gente consegue completar, se voltar os lesionados. Volta o Luiz Dias, volta o Firmino ou volta o Jota, beleza, temos os 3 aptos a ser titular. No meio-campo, pode voltar todo mundo, que não tem gente para ser titular. O que máximo que vai acontecer é a gente encher o banco de reserva. Alguns aptos, alguns que nem era para estar lá. Na zaga, beleza, a gente também resolve o problema se voltar com Konaté e Virgil. E aí fica o grande asterisco de novo. Quem vai voltar? Quem vai voltar? Como é que vai ser? Esse DM vai funcionar? Não vai funcionar? O Klopp vai colocar as coisas nas posições certas? Eu, sinceramente, não sei. E para isso,
a gente fica aqui nessa posição, fechou a janela, não tem mais ninguém para voltar, a gente não tem ninguém para apostar para esse time e a gente fica esperando. O Liverpool promete muito uma janela fantástica, maravilhosa no verão. Será que vem mesmo? Será que não vem? Difícil saber. O fato é, a FSG não investe mais, o Klopp parece ter jogado a toalha e ficamos sem saber quem vai rodar primeiro. Uma venda do Liverpool, uma saída do Klopp, porque a temporada, que amanhã sai vídeo de tabela, parece ter ido pro brejo já. Desculpa o vídeo gigante, mas é para dar uma passada para a gente ver que o panorama é muito pior do que a gente imaginava, porque além de não termos peças, as peças que temos não são bastante para que a gente consiga fazer um time decente, nem mesmo com as peças que a gente tem, tá certo? Muito obrigado você que passou aqui comigo essa quase meia hora de vídeo. Voltamos amanhã com o vídeo da tabela do mês para a gente esmiuçar mais o que vai acontecer com esse mês do Liverpool e ver se a gente vai conseguir alguma coisa. É um mês quase que decisivo? É um mês decisivo. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso, tá certo? Se você não deixou o like ainda, deixa o like. Você que ficou comigo no vídeo até o final, manda aqui. Eu sou caminhante que fica 30 minutos vendo o vídeo do Caminhantes. Um abraço, até a próxima. Afinal, aqui você não caminha sozinho.